você nem sabe que merda é isso? Mas eu só ia explicar Explicar o quê? Que essa porra representa a droga da chuva caindo levando a casa do povo embora? Não, cara, eu ia falar que é um som diferente que tem em alguns idiomas. Ah... Olá pessoal, meu nome é André Mário e está começando mais um vídeo do canal Pois Ora Bolas. E é muito importante que você se inscreva no canal para não perder dicas de inglês, canções brasileiras traduzidas em inglês e muitas outras coisas que temos aqui no canal. Enfim, se não se inscreveu ainda, clica no botão inscrever-se para fazer parte dessa família que só cresce aqui no YouTube. se inscreve. Então, o que é um schwa? Eu sei lá. Às vezes as pessoas passam uma vida inteira no curso de inglês e nunca sequer ouvem falar do que é um schwa. Às vezes nem nativos sabem o que é isso. Eu não sabia. Mas veja, assim como em português nós temos sons que não estão presentes em outros idiomas, como o som da palavra pão, por exemplo, esse som nasal, nós também temos em outras línguas sons que não estão presentes em português. E este é o caso do famoso schwa, por exemplo. Então, veja bem, inicialmente o schwa não tem nada a ver com a chuva caindo. Schwa nada mais é que um som, ou ausência desse som bem peculiar na língua inglesa. Em outras palavras, é o som de alguma vogal que não é pronunciado, por assim dizer, ou pronunciado de uma forma bem pequena. Veja bem, brasileiros têm, meio que por natureza, a mania de acrescentar sílabas a mais quando eles estão falando inglês. Isso se deve ao nosso sistema aqui da língua portuguesa ser um sistema silábico. Então a gente tende a pronunciar cada junção de vogal com consoante como se fosse uma sílaba, daí a gente vai pronunciar separadamente dentro daquela palavra. E não é assim que funciona, pelo menos em inglês. Pegue, por exemplo, a palavra família em inglês. Family. Pergunta, quantas sílabas tem essa palavra? Daí o brasileiro, na maioria das vezes, vai simplesmente dizer, tem 3 sílabas? Family. Não. Não é assim. São apenas 2 sílabas. Family. Mas como assim? Eu vejo 3 sílabas. Family. Como você é burro? Mas é que você está vendo errado, meu caro. Existe um schwa nessa palavra. E o schwa desta vez está nessa letra I. O que significa ter um schwa nessa letra I no meio da palavra? Significa que essa letra não é pronunciada. Se essa letra não é pronunciada, então temos apenas family e não family, como algumas pessoas tendem a pronunciar. Há alguns outros exemplos, como por exemplo, memória em inglês. Memory. Ou seja, não é memory com 3 sílabas, mas apenas 2. Memory. Ou seja, desta vez o schwa está no O. Faz o O, agora tudo só. Logo, ele não deve ser pronunciado. Note o seguinte, quando a criança vai para a escola e começa a aprender a escrever, lá nos Estados Unidos, por exemplo, ela está apenas acostumada com as palavras que ela ouve, não com as palavras que ela lê, até porque ela não sabe ler ainda. Daí, quando ela começa a, de fato, juntar as letras para formar as palavras, ela vai escrever family sem o I, porque é isso que ela ouve. Daí ela aprende sobre a existência das vogais silenciosas. Daí nós já aprendemos uma coisa bem importante. Este schwa só pode ser feito em vogais. Legal! E outra coisa importante que devemos prestar atenção é que o schwa nunca vai acontecer na sílaba tônica da palavra. Veja, os 2 exemplos que eu dei para vocês. Family, ou seja, o schwa, nesse caso, está no I da palavra e não no fam, que seria a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. E o memory também tem a mesma situação. Bem louco! Há muitas outras palavras em inglês que também tem esse schwa que merecem nossa atenção para que a gente não esteja pronunciando a palavra em inglês de forma errada. Existe um símbolo para esse schwa que você pode ficar ligado e daí sempre que você vir uma palavra nova no dicionário, lá vai ter geralmente, entre parênteses, como que seria a pronúncia dessa palavra. E geralmente tem esse símbolo para você justamente saber que aquela vogal onde o schwa está indicando não deve ser pronunciada. Empolgante! Já sabemos que o E no final de palavras em inglês não é pronunciado, salvo as exceções, claro. Alguns linguistas dizem que é justamente por causa do schwa. Outros linguistas dizem que é porque o E no final de palavras realmente não é pronunciado por regra própria. Há uma discussão sobre isso, mas o que importa é que ele não é pronunciado. Então, já mostrei para vocês um exemplo de schwa no meio da palavra
no final da palavra, e agora no início da palavra também é possível ter um schwa. Veja, por exemplo, a palavra about. Ou seja, nesse caso, o schwa está justamente na primeira vogal, no A. Logo, não deve ser pronunciado about. Não é com essa ênfase toda. Nesse caso, o schwa não representa a ausência total da pronúncia dessa letra, mas apenas uma pronúncia diferenciada, uma pronúncia mínima, disfarçada. About. E não about. What are you talking about? Não, não é assim. What are you talking about? Ou seja, esse A está bem disfarçado, é um A suavizado. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Assim como muitas outras palavras, tem também a sua suavização em algumas vogais. É verdade! Como, por exemplo, o verbo viajar em inglês, travel, não é travel. Ou seja, esse E entre o V e o L tem um schwa, ou seja, você não pronuncia o E. O som do final dessa palavra é feito a partir do V e do L juntos. Ou seja, o som do V e o som do L, L. Ou seja, travel. Ah, morre, diabo! Então, sempre que você vir uma palavra nova, verifique onde está o schwa dessa palavra. É claro que há palavras que não contêm schwa nenhum, então não vá tentando cortar uma vogal de cada palavra que você vir em inglês, que não é assim que funciona. Você precisa saber quais são as palavras que têm o schwa, e para isso não tem regra. Algumas têm, outras não têm. O dicionário pode te ajudar bastante a saber quais são essas palavras que contêm este som especial na língua inglesa. Ou a ausência deste som especial na língua inglesa, por assim dizer. Mas basta prestar atenção, que assim você vai estar pronunciando o inglês corretamente. Deu pro nós! Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido a mais este vídeo meu. Espero de fato que vocês tenham gostado dessa dica importantíssima de inglês. Fique mais do que à vontade para curtir, compartilhar, mostrar para sua avó, para seu gato, para seu cachorro. E por último, mas não menos importante, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Só lembrando que a ideia é ter vídeo novo toda semana, viu? Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado. Tchau. Family. Family. Memory, memory, future, above. Fácil, aprendi. Oi pessoal, tô passando aqui só pra dizer pra vocês que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, pô cara, tá vacilando. Se inscreve pra não perder as próximas dicas de inglês e os próximos vídeos do canal que são muito bons. Estamos deixando aqui do lado, em algum lugar aqui nessa tela, mais 2 vídeos pra você clicar e assistir também. Tenho a certeza que você não vai se arrepender. Também são dicas de inglês ou não sei o que a André vai querer sugerir pra que vocês assistam aí. Mas cliquem mesmo assim e descubram, é um vídeo legal, pode ter certeza. Não esquece de clicar no botão gostei porque é muito importante para a divulgação aqui do canal, ajuda a gente a crescer cada vez mais e enfim, faz parte da família aí, né? E assim como eu aprendi hoje, aprenda também, não é family, é family, não é memory, é memory. Olha aí, ó, aprendi, tá fácil. Não tá certo? Eu falei pra vocês que tava certo. Enfim, vamos ficando por aqui, dessa vez de verdade. Não se esquece de clicar nos vídeos aí pra assistir, se inscreve também, é só clicar no botão se inscrever, deixa um gostei aqui no vídeo, porque isso ajuda bastante a divulgação. Acho que eu tô repetindo isso mais uma vez, né? Não sei porquê, mas nunca é demais falar. Então a gente vê vocês no próximo vídeo. Valeu, obrigado, é nóis, tchau!